Olá pessoal, tudo bom com vocês? Há quanto tempo a gente não se vê, né? Saudade, coisa linda, meus amorezinhos, enfim, né? Amores à parte, nós estamos de quarentena, não de férias, certo? Então, é preciso colocar nossos conteúdos em dias e por isso que a Escola Alternativa resolveu dar essa inovada e trazer essas aulas digitais para vocês. Seguindo o nosso cronograma de estudos, vamos ao conteúdo do capítulo 4, certo? Que o nosso conteúdo central desse capítulo é discurso direto e indireto. Porém, para que a gente entenda os tipos de discurso, nós precisamos entender quais são os elementos da narrativa. Nesse caso, o elemento da narrativa de ficção, porque são os principais textos que vão aparecer no nosso capítulo, serão esses, certo? Então vamos lá. O primeiro elemento da narrativa é o narrador, que é dividido em personagem, observador e onisciente. O narrador-personagem é subdividido em dois tipos. Primeiro, antes de tudo, o narrador-personagem recebe esse nome porque participa da história. E ele é chamado de protagonista ou testemunha. Nós temos o narrador protagonista e o narrador testemunha. O narrador protagonista é aquele que a história gira em torno dele, é a personagem principal, certo? Por isso que ele recebe esse nome. Esse exemplo aqui é do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Achei que seria um exemplo muito interessante, já que trata-se de um livro em que a personagem principal é um defunto, por isso que ele se intitula como Defunto Autor, e ele vai contar a sua vida a partir da sua morte. Se vocês pararem para observar, derem uma pesquisada depois no livro, observem a presença de verbos na primeira pessoa do singular, o que é característico desse tipo de narrador, certo? Rapidinho vamos fazer a leitura, beleza? Que me conste, ainda ninguém relatou o seu próprio delírio. Faço eu e a ciência mo agradecerá. Se o leitor não é dado à contemplação desses fenômenos mentais, pode saltar o capítulo, vá direto à narração. Mas por menos curioso que seja, sempre lhe digo que é interessante saber o que se passou na minha cabeça durante uns 20 a 30 minutos. Nesse momento ele vai começar a história contando dos delírios, do antemorte, enfim. História bem legal e bastante interessante para ilustrar o nosso tipo de narrador. Seguimos com o narrador testemunha. Que narrador é esse, professora? É um narrador que é personagem, porque participa da história, mas não chega a ser protagonista, porque a história não é sobre ele. A história é sobre um elemento secundário. Ele está ali dentro da história, um elemento central, ele é um elemento secundário. Ele está dentro da história, mas os fatos não vão girar em torno unicamente dele, certo? Aqui eu vou ler só esse exemplo, que é um fragmento do livro Memorial de Ares. Prestem atenção. Nesse momento, a viúva descruzava as mãos e fazia gesto de ir embora. Primeiramente, espairou os olhos, como a ver se estava só. Talvez quisesse beijar a sepultura, o próprio nome do marido, mas havia gente perto, sem contar 2 coveiros que levavam um regador e uma enxada. Iam falando de um enterro daquela manhã. Falavam alto e um escarnecia do outro, em voz grossa. Eras capaz de levar um daqueles ao morro? Se fossem 4 como tu. Tratavam de caixão pesado, naturalmente, mas eu voltei depressa a atenção para a viúva, que se afastava e caminhava lentamente, sem mais olhar para trás. Encoberto por um mausoléu, não a pude ver mais, nem melhor que a princípio. Ela foi descendo até o portão onde passava um bonde, em que entrou e partiu. Nós descemos depois e viemos no outro. Percebam que essa partezinha aqui está em negrito e é proposital. Por quê? Porque até aqui nós não percebemos narrador-personagem. É um narrador-observador, professora. Mas a partir desse momento a gente começa a perceber que essa pessoa que está contando a história está dentro da história. Não é a personagem principal, mas está lá dentro. Por isso recebe o nome de narrador-testemunha. Prosseguindo. Temos também o narrador-observador, que é aquele que vai narrar com um olhar de longe, né? Ele narra em terceira pessoa, por isso que
o seu foco narrativo vai ser diferente. No narrador personagem, o foco narrativo é interno, então nós ficamos reféns do olhar da personagem. A ressaltar o nosso querido Bentinho, né? Que até hoje há a dúvida de que Bentinho traiu ou não traiu em Dom Casmurro. Perdão, Capitu traiu ou não traiu em Dom Casmurro. Essa era a dúvida de... A certeza de Bentinho é que sim, ela o traiu. Mas a dúvida de quem lê é muito pertinente. Por quê? Porque é o olhar do Bentinho, é ele que disse que ela traiu, mas a gente não sabe se realmente foi o que aconteceu. Então, o ruim do narrador personagem é isso. Porque o foco narrativo limita-se ao olhar do narrador, né? Quando nós temos um narrador observador, já que ele narra em terceira pessoa, logo não participa dos fatos, a gente consegue ter uma visão maior da história, consegue ver de longe. Vamos ao exemplo, Quincas Borba. Rubião é que não perdeu a suspeita assim tão facilmente. Pensou em falar com Carlos Maia, interrogá-lo, e chegou aí à Rua dos Inválidos no dia seguinte, 3 vezes. Não o encontrando, mudou de parecer. Encerrou-se por alguns dias. O Major Siqueira arrancou a solidão. Ia participar, ele que mudara para a Rua 2 de Dezembro. Gostou muito da casa do nosso amigo, das alfaias, do luxo, de todas as minúcias, ouros e bombinelas. Sobre este assunto discorreu longamente, relembrando alguns móveis antigos. Parou de repente para dizer que o achava aborrecido. Era natural, faltava-lhe ali um pouco de complemento. Observem que nesse trecho, Machado de Assis traz como narrador um observador. Ele não participa da história, ele apenas conta o que é visível, o que ele consegue observar, certo? Aí nós chegamos ao narrador onisciente. Professora, que tipo de narrador é esse? É como se fosse um observador plus. Por quê? Além dele narrar em terceira pessoa, dele contar, ter o foco narrativo externo, de contar tudo que vê, ele também conta o que o personagem sente, pensa, certo? Então ele vai trazer dores, sentimentos, sensações, tudo que passar pela cabecinha da personagem, ele vai ter conhecimento. É um deus dos narradores, beleza? Aqui nós temos um exemplozinho que é um fragmento do conto O Poço, de Mário de Andrade. Ali pelas 11 horas da manhã, o velho Joaquim Prestes chegou no pesqueiro. Embora fizesse força em se mostrar amável por causa da visita convidada para a pescaria, vinha mal-humorado daquelas 5 léguas, cabritando na estrada péssima. Aliás, o fazendeiro era de pouco riso mesmo, já endurecido pelos 65 anos que o mumificavam naquele esqueleto, agudo e taciturno. Percebam que, nesse trechozinho aqui do primeiro e segundo período, ele começa falando que ele chega... segundo período, embora fizesse força em se mostrar amável, a personagem estava se mostrando amável, ela queria parecer alegre e contente com a situação, mas o narrador onisciente sabia que ele não estava bem, que ele vinha mal-humorado, porque esse tipo de narrador tem esse tipo de conhecimento. Ok? Ficou claro? Vamos lá prosseguir. E aí a gente chega a tipos de personagem. Nós temos personagem principal, secundária, redonda, plana. As personagens principais são chamadas de antagonistas e protagonistas. Os antagonistas são aqueles que vão fazer maldades, né? Que vão impedir que a história aconteça de forma tão boa, de forma tão tranquila. Eles vão trazer um pouquinho de conflito para a história. Já as personagens, os protagonistas, são os bonzinhos, os mocinhos, as mocinhas, certo? São aqueles elementos que vão lutar pelo bem comum, que vão querer ser feliz, amar e ser amado. Porém, eu quero que vocês desvinculem da cabeça de vocês a correlação de personagem principal com protagonista. Porque nem sempre o personagem principal é o protagonista da história. No caso do Coringa, por exemplo, ele é o protagonista da sua história, mas ele a personagem principal da sua história, mas ele não chega a ser um protagonista, não é um mocinho, né? Ele é o vilão da sua história.
As secundárias são aquelas personagens que vão ajudar a personagem principal durante todo o contexto da narrativa. São elementos que vão ajudar a construir a história, mas não são elementos centrais. E aí nós também temos uma subdivisão das personagens. Faltou um ali, que eu vou falar daqui a pouco. Nós temos personagens redondas. O que são, professoras, personagens redondas? São personagens que sofrem alguma modificação no decorrer da história, sabe? Elas começam de um jeito, tipo a Malévola, ela era uma fada. De repente, Malévola se torna em bruxa. E aí começa a causar todo o mal para a princesa, para o rei. E do nada não, né? No finzinho da história, Malévola começa a mostrar o seu lado bom novamente. Então ela sofre reviravoltas no decorrer da trama. A personagem plana é aquela que começa do início, começa de um jeito lá do iniciozinho e vai até o fim do mesmo jeito. Não tem modificação. Ela vai ter sempre as mesmas atitudes, ela vai ter sempre os mesmos pensamentos. Existe também a personagem caricatura ou caricaturada. Que tipo de personagem é essa, Nereide? É o seguinte, essa personagem, assim como uma caricatura, ela vai tentar ser o mais fiel possível ao elemento de inspiração. Como no caso do Chicó e do João Grilo. Eles têm como inspiração o nordestino, mas assim como na caricatura, que o artista realça o seu principal traço, na personagem caricaturada, o autor também vai realçar o principal traço daquela personagem. Por exemplo, no caso do Chicó e João Grilo, aquele nordestino arrastado, aquelas vestes mais antigas, é do Nordeste, mas é um Nordeste mais antigo, não é o Nordeste hoje. Por quê? Porque ele quer realmente marcar as características. Então a gente chama esse tipo de personagem caricatura ou caricaturada. Temos o enredo, que é a história em si, né? O enredo pode ser linear, início, meio e fim. Tipo, a história começa do nascimento, o decorrer da vida e a morte, ou não linear, como no caso de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele começa pelo fim. A história já começa contando a morte. Então, o enredo pode ser linear ou não linear. O tempo indica o momento em que a narrativa acontece, que pode ser cronológico ou psicológico, certo? O tempo cronológico vai marcar dias, meses e anos, semanas, horas, tudo direitinho. Já o tempo psicológico você não consegue mensurar em quanto tempo aquela história aconteceu. Às vezes você lê um livro inteiro e no final percebe que aquilo aconteceu em um sonho, em uma hora, em um dia, beleza? E o ambiente? O ambiente é o lugar onde a história acontece, o espaço. Esse ambiente pode ser físico ou psicológico. Um exemplo bem interessante é um sonho, por exemplo. Suponhamos que eu esteja narrando para um colega um sonho. O ambiente da minha história é psicológico, porque aconteceu aqui, foi um sonho. Mas dentro do sonho, no sonho eu estava na escola alternativa. Então, dentro do meu ambiente psicológico, eu tenho um ambiente físico que é a minha escola alternativa. Beleza? Prosseguimos. E aí chegamos ao tipo de discurso, que é o foco central da nossa aula de hoje. Beleza? Os discursos podem ser diretos, indiretos e indireto livre. O nosso foco hoje é trazer para vocês discurso direto e discurso indireto. Discurso direto é quando o narrador opta por ser fiel à fala da personagem. Ele vai transpor, ele vai narrar exatamente o que a personagem disse. Esse tipo de discurso é interessante porque o narrador ele se isenta de responsabilidade. Aquilo dali foi a personagem que disse, a forma como ela pensa, certo? Normalmente ele vai utilizar verbos de elocução, são verbos que fazem parte da categoria de sende. Os principais são falar, responder, perguntar, indagar, declarar. E ele também faz a utilização de 2 pontos, aspas e travessões. Normalmente a gente usa um verbo de elocução, 2 pontos, coloca aspas ou travessões e introduz a fala tal qual a personagem falou. Aqui 2 exemplos bem rápidos para a gente tentar ilustrar.
O aluno afirmou, verbo de elocução, 2 pontos. Introdução da fala com travessão. Precisa estudar muito para a prova. Nesse segundo exemplo, eu tenho o verbo de elocução, os 2 pontos, mas agora a fala ela é introduzida através de aspas. Beleza? Já no discurso indireto, nós não vamos ter mais as próprias palavras das personagens. O narrador, ele vai falar com as suas palavras o que a personagem disse, certo? É como se fosse uma paráfrase, beleza? Ele agora, esse discurso direto é sempre narrado em terceira pessoa, porque ele está falando o que alguém já disse. Normalmente aparece no passado, normalmente não, sempre aparece no passado, porque a pessoa já falou e agora ele está narrando aquela fala. E algumas vezes utiliza verbos de elocução. E quando esses verbos aparecem, ele vem normalmente acompanhado do quê? Disse que, falou que, caracterizando um período formado por subordinação, que a gente viu lá na aulinha do 9º ano. Se vocês quiserem dar uma olhada, só ficar à vontade, certo? Prosseguindo, exemplos de tipo de discurso indireto. O aluno afirmara que precisava estudar muito para a prova. O réu afirmou que era inocente. Ó, aqui os verbos de elocução nas orações principais, introduzindo as subordinadas, que é a paráfrase da fala da personagem, beleza? Aqui, por fim, nós temos uma transposição, a transformação do discurso direto em indireto. Como o discurso direto é a fala propriamente dita da personagem, quando ele for passar para o discurso indireto, ele vai sofrer alterações em tempo, em modo, pessoa, certo? Vamos ver aqui, ó, o primeiro exemplo. Preciso sair por alguns instantes, a própria personagem dizendo isso. Quando eu transpus, o narrador disse que precisava sair por alguns instantes. Esse exemplo aqui, ó. O que fará relativamente sobre aquele assunto? A personagem falando no futuro do presente. Quando foi transposto, o narrador falou o seguinte: perguntou-me o que faria relativamente sobre aquele assunto. Observe que passou do futuro do presente para o futuro do pretérito. Então, essas mudanças vão ser inevitáveis, porque vai haver uma transformação. O indivíduo estava falando e agora alguém está falando o que aquele indivíduo falou, beleza? Eu espero que tenham gostado, que tenha dado para a gente matar um pouquinho da saudade, certo? Fiquem com Deus e até a próxima.